Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as Bíblias. O Evangelho segundo Lucas. Peço por gentileza que os irmãos mantenham as Bíblias abertas durante todo o decorrer do estudo, para o bom entendimento, e acompanhamento dos irmãos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, o tema proposto para o estudo dessa noite, para nós, dando continuidade à série de estudos, os pastores da família. O tema hoje é a avaliação do estilo de vida, no sentido, irmãos, de preparar homens, por que não dizer preparar famílias também, para calcular o custo do discipulado familiar. Meus irmãos, e para que a gente tenha um bom entendimento nessa noite desse tema, desse estudo, nós dividimos ele em algumas partes aqui, e por isso que eu pedi para que os irmãos fiquem com as Bíblias abertas, para a gente poder acompanhar o estudo e ter um pleno entendimento do que a palavra ela vai nos trazer nessa noite. Então, irmãos, nós dividimos esse estudo em algumas partes, e a primeira parte, para que a gente possa aprender sobre custo de discipulado familiar, primeiro, a gente precisa aprender e saber o que é um custo. Não é verdade? Então nós vamos iniciar o estudo aprendendo o que significa um custo na óptica bíblica. O que é um custo segundo a palavra de Deus? Num segundo momento, irmão, nós vamos aqui aprender nessa noite sobre o que é
um discipulado. Porque para saber um custo do um discipulado familiar, nós precisamos saber o que é um discipulado. Então nós vamos aprender, num segundo momento, o que é um discipulado, o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo e também o que significa discipular outras pessoas, que nós vamos ver aqui à luz da Escritura, que são coisas distintas, irmãos. Uma coisa é você ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, e outra coisa é você ensinar outras pessoas a serem discípulos de Jesus. E, meus irmãos, num terceiro momento, nós vamos aprender, e é o tema central da palavra dessa noite, do estudo que nós vamos trazer, que para alcançar o entendimento pleno do custo que é um discipulado familiar, nós vamos entender nessa noite, meus irmãos, que para alcançar esse entendimento, nós devemos estar em comunhão, na congregação dos santos, vivendo um aprendizado contínuo, meus irmãos, que esse aprendizado nós só vamos obter se nós estivermos num lugar, numa igreja totalmente bíblica. Ou seja, nós vamos aprender nessa noite, irmãos, que para desenvolvermos o discipulado familiar, para sermos de fato, irmãos, pastores da nossa família, e é bom que se diga que nós estamos diante de uma tarefa e de uma missão muito grande, que é ser pastores da nossa própria casa. Uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida é um lugar, uma igreja, que esteja totalmente comprometida com as Escrituras Sagradas e que seja uma igreja, meus irmãos, que vai nos levar como homens a desempenharmos na nossa casa o discipulado familiar. Então é isso que nós vamos aprender nessa noite. Então ficou dividido nessas partes para que a gente possa ter um bom entendimento. Então, irmãos, quando falamos sobre custo, o que é custo? Quando se fala em custo, logo tratamos como cálculos que fazemos acerca de algo importante que teremos que decidir, que teremos que fazer. E um custo, irmãos, quando lembramos de custo, nós lembramos tanto na esfera material quanto na esfera espiritual. Então eu vou dar uns exemplos para que os irmãos se situem. Na esfera material, meus irmãos, diariamente nós fazemos cálculos de custos. Vou dar um exemplo. Os irmãos vão programar umas férias, uma viagem de férias. Os irmãos vão programar o custo da viagem, quanto tempo vai levar esta viagem, quanto que os irmãos vão gastar, o custo dessa viagem total, quantas pessoas, os irmãos vão calcular o tanto de pessoas que vão estar indo com você nessa viagem. Outro exemplo, às vezes um bem que venhamos adquirir, um veículo, um carro, nós vamos fazer um cálculo do custo que nós vamos ter para obter esse carro, em quantos pagamentos vamos fazer, se é à vista ou não. Eu citei esses dois exemplos, irmãos, mas tem vários outros exemplos em que nós diariamente fazemos o cálculo de custos na nossa vida. De quanto vai custar algo que precisamos ter ou obter, ou até mesmo, irmãos, de decisões que precisamos tomar. Exemplo, vida profissional. Hoje você está no emprego. Aí surge uma porta de emprego diferente. Aí o que acontece? Você vai fazer um cálculo se nesse emprego
novo, você vai ter um salário melhor, uma condição de trabalho melhor, se você vai fazer um cálculo de custo relacionado ao seu emprego atual com o emprego vindouro. É um cálculo que se faz de custos. Ou você precisa tomar uma decisão acerca da faculdade do seu filho. É algo que vai interferir diretamente no futuro dele. Então você precisa fazer um cálculo ali de quanto tempo ele vai gastar para concluir a faculdade, de quanto tempo você vai executar e quanto você vai gastar, qual vai ser o custo total para investir na faculdade dele. Ou seja, irmãos, tudo gira em torno de calcular custos. Eu falei da ordem material. E muitas vezes, irmãos, quando nós não fazemos cálculos, quando às vezes não pensamos, não estipulamos metas, e quando muitas das vezes não calculamos os custos, temos prejuízos. E agora eu quero dizer para os irmãos e é o objetivo central dessa palavra, que é o discipulado, né, o custo de um discipulado familiar. Meus irmãos, o custo também de um discipulado familiar, ele precisa ser bem calculado. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui, irmãos, de algo espiritual. Do mesmo modo que você tem uma série de custos que você precisa fazer de ordem material, e eu citei alguns exemplos, mas não é a prioridade, irmãos. A prioridade que Cristo, através desta palavra aqui, nos deixou o ensino, é para quê? Para que possamos calcular os custos também na nossa vida espiritual. E do mesmo modo, irmãos, se nós não fizermos a devida avaliação e não fizermos os cálculos corretos, nós vamos ter sim prejuízos na vida espiritual. E pior, irmãos, não vamos conseguir fazer o discipulado familiar na nossa casa. Não vai haver êxito, irmãos. Por quê? Porque temos que estar fazendo esses custos segundo a palavra de Deus. E durante a mensagem aqui, meus irmãos, nós vamos ver que custos são esses, que demandas são essas, que o Senhor Jesus, ele requer na palavra, para que a gente consiga fazer esse discipulado. Amém, queridos? Então ficou claro a questão dos custos para todos aqui? Amém, irmãos? Vamos continuar então. Então, irmãos, de igual modo, nós temos que entender o que é o discipulado. O que significa o discipulado? Quando a Bíblia fala em discipulado, o que nós entendemos? Na ótica bíblica, irmãos, a Bíblia se refere a discipulado em dois aspectos. Em dois aspectos. O primeiro, que eu quero que os irmãos gravem bem, é o discipulado nada mais é o ato de seguir a Jesus, de estar junto a Jesus, de seguir os preceitos de Jesus. O outro aspecto, o segundo aspecto, está relacionado ao ato de ensinar outras pessoas a seguir Jesus. Foi o que nós dissemos na introdução da mensagem aqui. Então a Bíblia ela traz essas duas óticas. O ato de seguir a Jesus e o ato de ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Meus irmãos, e eu quero dizer para os irmãos nessa noite que o ato, preste atenção, o ato de seguir a Jesus ou ensinar outros a seguir a Jesus pressupõe a um custo. É uma escolha que fazemos, irmãos, quando nós decidimos seguir ao Senhor Jesus, ou até mesmo ensinar outros a seguirem Ele, há um custo nisso. Há algo que Jesus ele requer de nós.
E é isso que nós vamos entrar, meus irmãos, realmente dentro desse custo e dessas ordenanças, dessas demandas, que não foi a igreja reformada em Cristo que assim definiu, ou qualquer outra denominação, não. Essas demandas e essas ordenanças, irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que deixou na palavra para que nós seguíssemos. Meus irmãos, e qual é o custo do discipulado familiar? Qual é esse custo? É a pergunta que eu faço para os irmãos dessa noite. Que custo é esse? Que o Senhor Jesus, Ele deixa para nós, para que nós possamos segui-lo. Meus irmãos, o primeiro custo que vamos ver hoje é a importância de ser participante como um membro da igreja. Como aquele que está totalmente firmado nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, ser membro de uma igreja bíblica é importante porque essa igreja ela vai levar ensinamentos para você que vão fazer você entender como você vai desempenhar esse discipulado. Se você não tiver em um local, uma igreja que esteja alinhada com as Escrituras, o que vai acontecer? Você vai começar a agir segundo os seus preceitos, os seus pensamentos. E você vai estar fugindo daquilo que está dentro da Escritura Sagrada. Então, uma igreja bíblica ela é importante, você ser membro, participante, estar em comunhão com essa congregação dos santos, para que a igreja possa te prestar o ensino, a doutrina, realmente firmada à luz das Escrituras. Irmãos, e nós vamos abordar hoje, nesse estudo aqui, quatro importâncias que você precisa, como membro de uma igreja bíblica, você estando participante desta igreja, deste corpo, qual é as quatro importâncias que há em você ter isso na sua vida? De você obter isso para a sua vida como homem, como pai, como marido. E nós vamos tratar dessas quatro importâncias que são as seguintes, irmãos. Pertencer a uma igreja bíblica, você vai ter identificação, você vai ser uma pessoa que vai ter a edificação de Deus na sua vida, você vai aprender o que é cooperação uns com os outros, e você vai também entender que deve haver, da sua parte, como membro de uma igreja alinhada com as Escrituras, o que nós chamamos de prestação de contas. Nós vamos entender aqui durante a mensagem sobre isso. Então, irmãos, vamos começar então com a primeira importância, que é a identificação. Meus irmãos, é importante, quero dizer para vocês todos aqui, que se você deseja ser um pastor da sua família, se você deseja ser um homem firmado na palavra, nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, é necessário que vocês vejam suas famílias tornando-se membros das igrejas locais bíblicas, de forma que possam identificar-se com Cristo e seu povo. Então, irmãos, o objetivo principal é esse. Você está numa igreja bíblica local para que você seja identificado naquilo que a própria palavra ensina, a imagem e semelhança de Cristo Jesus e do seu povo, da sua igreja, dos salvos, daqueles que vão herdar uma vida eterna em Cristo. Meus irmãos, e uma das formas de se identificar com Cristo e seu povo vou dar 3 exemplos. Que forma que você é identificado
no meio de um rebanho, no meio de uma igreja, de uma característica que você precisa ter. Então eu selecionei 3 aqui, irmãos. Primeiro, deve haver em você um certo tipo de amor. E nós vamos ver que amor é esse que você precisa ter no seu coração. Segundo, você precisa ter um certo tipo de sofrimento. Você precisa sofrer pela causa. Para discipular a sua esposa, discipular o seu filho, discipular o seu lar, meu irmão, você precisa ter, além do amor, de um certo tipo de amor, você precisa sofrer também pelo seu lar, e nós vamos ver que tipo de sofrimento é esse. E terceiro, você precisa ter um certo tipo de desapego a certas coisas. Quero dizer para vocês, quero que vocês gravem bem isso agora. Sem essas 3 coisas, irmãos, é impossível você discipular a sua família. Vou repetir de novo. Se você não tiver esses 3 aspectos na sua vida, não tiver o amor, não tiver o sofrimento pela causa e não tiver desapego a certas coisas que nós vamos ver, que desapego é esse que você precisa ter, qualquer discipulado que você fazer na sua família não vai ser segundo aquilo que as Escrituras ensinam. E isso é sério. Então eu quero que os irmãos atentam-se bem, porque essas condições aqui, irmãos, não foram condições que foram impostas por uma denominação, por uma religião, não. Mas foram condições e demandas, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, Ele deixou como condição para sermos discípulos. Aí os irmãos podem perguntar, mas Lucas, aonde está isso na palavra? Aonde que está dizendo que eu preciso ter amor, que eu preciso ter um certo sofrimento em relação a algumas coisas e ter desapego em relação a outras coisas? Vamos lá na palavra? Então no versículo 26 do capítulo 14 aí, ó, vamos lá? Fala desse certo tipo de amor que precisamos ter. No versículo 26, olha o que a palavra diz, irmãos. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, o que a palavra diz aí? Não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, que amor é esse que Jesus está colocando como custo aqui? Será que Jesus aqui, irmãos, está dizendo para abandonar a nossa família? Será que Jesus está dizendo aqui que nós devemos rejeitar nossa esposa, rejeitar nossos filhos, nossos irmãos? A palavra está dizendo aqui, não, de forma alguma. Mas aqui o que ele está exigindo para ser discípulo dele é que você deve amar Ele sobre todas as coisas. A condição é essa. Não é que você vai amar menos a sua esposa, o seu filho, os seus irmãos. Não. O que Jesus exigiu aqui, irmãos, é que você precisa de um certo amor, que é um amor sublime, é um amor incomparável, que é o amor por Cristo Jesus. Então, Jesus quis dizer o seguinte, olha, se você amar a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, mais que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Os irmãos estão entendendo o quanto é sério o que nós estamos tratando aqui nessa noite, irmãos? Porque às vezes a gente vê expressão de pais dizendo o seguinte, meu filho é minha vida. Está errado. O que a palavra está dizendo aqui, que a sua vida, meu irmão, é Cristo. A sua vida é Jesus. Não é o seu filho. Porque o seu filho nada mais é um presente que Deus te deu para que você cuide dele. Mas o seu filho, meu irmão, ele não te pertence.
Ele pertence a Cristo. Então você deve amar o dono da vida, que é Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, esse certo amor que precisamos ter, irmãos, é o amor em Cristo Jesus. Foi isso que ele exigiu. Então, para discipular a sua família, meu irmão, primeiro, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e saber que Jesus, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, meus irmãos, e ele morreu, ressuscitou, e ele se faz vivo, sendo Deus em nosso meio. É isso. Ele é Deus, meus irmãos, que governa todas as coisas, que está acima de tudo e acima da sua família. E você deve amá-lo, honrá-lo. Amém, queridos? Amém? Vamos lá, versículo 27. Qual foi a segunda característica? Os irmãos lembram? Nós precisamos ter sofrimento. O que a palavra fala aí no versículo 27? Vamos lá? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, estão vendo de novo o final da frase? O Senhor Jesus, ele coloca uma condição e logo após que ele fala, se você não aceitar isso, não pode ser meu discípulo. Aqui, meus irmãos, não tem meia palavra. Jesus, ele não deixa nada aqui indeciso para os irmãos. Não deixa. A palavra é muito direta. Olha, meu irmão, você como marido, como pai, que você é, se você não aceitar isso aqui, você não é meu discípulo. A primeira condição foi o amor, agora é o sofrimento. Meu irmão, você precisa sofrer pela causa. Aqui, quando Jesus ele trouxe essa palavra, olha a expressão que ele usou. Olha a expressão que ele usou. E qualquer que não tomar a sua cruz. Meus irmãos, Jesus aqui, ele não tinha morrido. Ele estava vivo, em carne, falando ali com a multidão. A palavra aqui, irmãos, nós vamos ver que no decorrer do estudo, Jesus não estava falando para os discípulos, que já o conheciam. A preocupação de Jesus era com a multidão. Os irmãos vão ver aqui, no versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes... Para quem? Para a multidão. Então a preocupação de Jesus nesse momento aqui era com a multidão. E nós vamos saber por quê. Então, irmãos, aqui Jesus ele fala, e qualquer que não tomar a sua cruz, já apontando para o sofrimento dele, para aquilo que a morte dele significaria, irmãos. Então o que ele quis dizer? Olha, vocês precisam entender o meu sacrifício, vocês precisam sofrer pela causa, pela salvação, para o avanço do reino, é isso. Então, o que Jesus quis dizer? Olha, toma a sua cruz e venha após mim. Ou seja, sofra as aflições de um crente verdadeiro. Meus irmãos, um crente verdadeiro, ele sofre. Sabia disso? Um crente verdadeiro, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo, ele não se acomoda com as situações. Mas quando ele vê qualquer coisa dentro do lar dele, na família, ele busca o recurso nos valores celestiais de Cristo. Ele sofre pela causa. Ele sofre. Ele não dorme um dia em paz. Ele não dorme um dia em paz sem ver a família dele realmente firmada nas Escrituras. Eu pergunto aos irmãos, vocês têm dormido em paz com a família de vocês, irmãos? Ou vocês têm sofrido pela causa? Sofrido pelas Escrituras, pelo sacrifício de Jesus? Vocês têm levado a cruz dele adiante? Vocês têm valorizado a morte dele em cruz? Deve haver um certo sofrimento. E terceiro,
como eu disse para os irmãos, deve haver um certo tipo de desapego. Vamos ver isso no versículo 33. Vamos lá, irmãos? Vamos acompanhar juntos aí? Versículo 33 do capítulo 14. O que a palavra diz aí, ó? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. O que a palavra fala, irmãos? Hã? Não estou escutando. Não pode ser meu discípulo. Novamente, irmãos, Jesus usando a mesma expressão. Ele coloca a condição e ele é taxativo, direto. Não pode ser meu discípulo. O que ele pediu aqui? Tem uma palavrinha aí, ó. Hã? Vamos lá, irmãos, olha aí. Qual que é a palavra que Jesus pediu aí? Renúncia. Mas o que ele fala? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem. Os irmãos, sabe o que Jesus quis dizer aqui? Às vezes colocamos muitas coisas acima da nossa família. Colocamos emprego, colocamos o dinheiro, colocamos bens materiais, e a família, numa escala de 1 a 10, tem muitos homens que a família tem estado em 4º, 5º, em 10º lugar. Por quê? Porque não há renúncia. E Jesus aqui foi claro, você deve renunciar tudo quanto tem para Ele, para estar junto dEle, para estar vivendo os preceitos dEle, para estar vivendo os preceitos dEle. Então, irmãos, não há discipulado, quero deixar claro para os irmãos, não há discipulado sem renúncia. E o que você tem que renunciar primeiro, irmão? O seu eu. Sabe qual que é a maior batalha, qual que é a maior luta que nós temos, meus irmãos? Sabe qual que é? Contra nós mesmos. Você quer ver a sua maior luta, irmão? Você quer ver a sua maior luta? Olha para o espelho. Está ali, a sua batalha, você. A sua mente, meus irmãos, a sua mente, ela sabota você mesmo. Ela mesmo coloca coisas na sua mente, no seu coração, que te desviam da fé em Cristo e te fazem ser envergonhados. E com isso, meu irmão, não acontece discipulado familiar e muito menos você segue a Cristo. Você pode seguir qualquer coisa, menos Jesus. Tem que ter desapego. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que nós vemos homens hoje muito apegados a muita coisa, né? A gente vê homens apegados a um programa de televisão, vemos homens apegados a Netflix, a jogos de futebol, a tantas e tantas coisas, e desapegados à família. Vemos famílias hoje sendo derrotadas porque muitas vezes o marido ou a esposa tem outras prioridades que não é a família e nem o discipulado familiar. Ou seja, Jesus guiando os passos da família. É isso. Tem que haver desapego. Meus irmãos, a outra característica que ser membro de uma igreja bíblica, ela traz para você, meu irmão, é que a edificação da sua vida e do seu lar. Embora, meus irmãos, a identificação, ou seja, Cristo na eternidade, Ele olha para você e te identifica, embora essa identificação, ela com Cristo e a sua igreja seja importante, está muito longe de ser o bastante. Meus irmãos, um membro de uma igreja, um homem que serve a Deus, ele precisa ver
a edificação na vida dele. E o que é edificação, irmãos? A edificação, ela nada mais é os valores celestiais de Cristo, eles estarem patentes na vida de vocês. Meu irmão, crente que é crente, presta atenção, coloque isso na cabeça de vocês. Crente que é crente dá fruto. O crente em Jesus, ele dá frutos. Ele precisa, meus irmãos, estar a cada dia testemunhando daquilo que ele vive. Isso é edificação. Meus irmãos, e a igreja, ela faz esse trabalho de ensino, de doutrinamento, de ajuda, de oração, de tudo aquilo que o homem precisa, meus irmãos, para dar frutos. A comunhão com os irmãos, o amor, as orações, a graça de Deus sendo derramada, ela te edifica, meu irmão. Você precisa ter edificação de Cristo na sua vida. Meus irmãos, e o texto aqui em Lucas, para que os irmãos entendam, inicia dizendo que Jesus ele estava falando com grandes multidões. Com grandes multidões. Meus irmãos, e uma grande multidão, ela não tem uma característica de identificação e de edificação. Não tem, irmãos. Quando você vê uma grande multidão, você consegue identificar alguém ali no meio ali? Se você não conhecer? Sim ou não? Não. Por quê? É a multidão, são muitas pessoas, rostos encobertos, pessoas que estão escondidas no meio da multidão. Então você não consegue identificar e, consequentemente, não há edificação. Só, irmãos, que Jesus ele sabia disso. E a preocupação dele era justamente com aquela multidão. Porque Jesus, irmãos, ele queria tratar aquelas pessoas que os irmãos podem ver aí no versículo 25, que grandes multidões o acompanhavam. Os irmãos, Jesus queria tratar ali para que as pessoas não só acompanhassem Jesus, não, mas para que realmente eles seguissem a Jesus. Meus irmãos, há uma grande diferença entre acompanhar e você seguir. Uma grande diferença. E Jesus, como era conhecedor de todas as coisas, ele queria tratar aquela multidão, e a palavra é clara aí, que a palavra de Jesus foi para eles, para tratar eles, para mudar eles, meus irmãos, e para que aquela grande multidão pudesse, irmãos, seguir a Jesus de todo o seu coração. Que não tivesse reservas, que não tivesse nada que pudesse impedir que eles seguissem a Jesus de todo o coração. E nós vemos uma referência, irmãos, eu peço que os irmãos abram em Colossenses, deixa marcado em Lucas, e abrem em Colossenses 3, 12 a 16. Qual foi o objetivo de Jesus em tratar aquela multidão? Qual que era o objetivo dele, daquela multidão pudesse enxergar isso? Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 a 16. Olha aí, qual que é o conselho? Qual que era o objetivo de Cristo em levar aquela multidão a entender esse propósito? Colossenses 3, a partir do versículo 12. Olha o que a palavra fala, irmãos. Olha o conselho, presta atenção, que conselho maravilhoso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha para vocês verem, irmãos. Olha os valores que vocês como homens precisam ter. Nós como homens, né? Na presença de Deus. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente.
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Olha aí, irmãos, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, com salmos e hinos e cânticos espirituais em vosso coração. Irmãos, os irmãos perceberam aí, todos os valores foram descritos aí? E sabe por quê, irmãos, que Jesus, ele falou justamente com a multidão? Porque ele viu que nessa multidão não havia nenhum valor desse. Nada. Ele queria tratar. Ele queria mudar e reverter a situação. Meus irmãos, e o objetivo do Senhor Jesus nessa noite, de igual modo, é que nós aqui também saiamos daqui entendendo que para praticarmos o discipulado familiar, nós precisamos ter esses valores que foram aqui descritos. Precisamos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos isso aqui, não trazermos isso para a nossa vida, não vamos conseguir, não vamos vencer. É necessário termos sim isto para sermos edificados em Cristo e na sua palavra. Partindo aqui para o final do nosso estudo, o quarto benefício, de sermos membros de uma igreja alinhada com as Escrituras, é a prestação de contas. Aí algum irmão pode me perguntar, mas o que se trata isso, Lucas? O objetivo de Jesus, meus irmãos, em olhar para aquela multidão, era para trazer esse ensino, porque a multidão ela não tinha nenhum dos valores, como eu disse. Meus irmãos, e aquele ambiente da multidão ali era um ambiente totalmente agradável para alguém que é descompromissado. Para alguém que não quer viver esses valores. Ou seja, irmãos, Jesus ele tocou, ele foi até a multidão, porque ele viu um povo ali que, falando português bem direto aqui para os irmãos, de pessoas ali que não queriam nada com ele. Nada. Era um ambiente confortável, irmãos. Porque no meio da multidão, meus irmãos, ele pode se fazer presente sem estar presente de fato. E ele pode estar presente sem se envolver e sem se engajar em nada. Por quê? Está no meio da multidão ali, está seguindo os mesmos valores que a multidão segue. Meus irmãos, e quantas pessoas que a gente vê no meio da igreja desse mesmo modo? Às vezes pensando o seguinte, olha, eu já sofri tanto com igreja, com líderes, olha, eu já estou tanto tempo na igreja, olha, eu só quero ir no culto e ir embora, olha, eu não quero ser visto. Eu quero só assistir o culto e quero ir embora, olha, eu não quero me engajar, eu não quero participar, olha, eu só quero escutar a palavra e ir embora para minha casa. Isso existe muito, irmãos, no meio das igrejas hoje, é o que mais temos visto. Pessoas, meus irmãos, que não querem prestar contas. Prestar contas para quem? Para a igreja? Para uma religião? Para uma denominação? Não, irmãos. Prestar contas para Deus. Meus irmãos, o que vemos hoje, meus irmãos, são pessoas que de fato, meus irmãos, não querem prestar contas sobre a sua vida, sobre a sua história, quem você é. Meus irmãos, e fica escondido. Meus irmãos, e a pessoa não quer que seus pecados sejam tratados, não quer que a iniquidade seja tratada, que áreas da sua vida, áreas de resistência da sua vida à obra, seja tratado.
Não, da minha vida cuido eu. É o que muitos têm dito, irmãos. E isso eu quero dizer para os irmãos que isso é antibíblico. Isso não está na Bíblia. Esse negócio, eu cuido da minha vida e está tudo certo. Não. Meus irmãos, devemos sim estar em comunhão uns com os outros e vivendo uma igreja bíblica com uma liderança que te acompanhe, que te aconselhe, que te discipule. E a prestação de contas aqui, sabe para quê, querido? É para que você, aquilo que é o seu pecado, seja tratado. Porque você não vai conseguir vencer sozinho. Isolado na sua casa, você não vai conseguir vencer. Às vezes vai surgir problema no seu casamento, na criação dos filhos, que se você prestar contas ao ministério local, ao grupo de presbíteros, pedir ajuda, auxílio, às vezes o mal que pode acontecer no seu lar, você pode ser livrado. E sabe o que nós vemos hoje, irmãos? As pessoas só procuram o ministério na hora que tudo está ruim. Na hora que o negócio está acabando já está lá no fim, a luta já está terrível, quase impossível de resolver. Aí sim as pessoas lembram da igreja, de prestar conta. Meus irmãos, e não é isso. Pertencer a uma igreja bíblica é de fato, irmãos, a gente ter essa prestação de contas junto ao nosso Deus, para que Ele nos trate, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos livre. É isso. Meus irmãos, e nós precisamos sair daqui dessa noite entendendo que nós precisamos ter isso, porque o conforto da multidão, irmãos, é muito confortável ficar no meio da multidão. Eu não preciso fazer nada, eu estou no meio da multidão ali, eu não preciso ir na reunião de homens, eu não preciso ir na escola bíblica, eu vou passear no domingo, eu vou na minha família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não preciso ter compromisso, eu estou no meio da multidão, está tudo certo, não tem nada que me impede. Meus irmãos, mas não é isso que o Senhor quer, porque, meus irmãos, o conforto da multidão é o início de uma morte espiritual. Meus irmãos, é você decidir seguir a Jesus, mas não nos termos dele. É você seguir Jesus nos seus termos. Olha, eu posso seguir Jesus, mas vai ser do meu jeito. Eu vou na escola bíblica o dia que eu quero, eu leio a palavra o dia que eu quero, eu vou orar o dia que eu quiser. Mas será que é os termos e os custos que Jesus assim quis, irmãos? O que temos visto hoje, meus amigos, é um grupo grande de pessoas que querem seguir Jesus, se sentem bem com a presença de Jesus, sabem que Jesus é poderoso, sabem que Jesus pode fazer tudo, mas não querem seguir Jesus na essência do Evangelho em Cristo. Na palavra, o que a palavra ensina. Não, olha, eu vou seguir Jesus, mas até aqui. Isso aqui é meio pesado. Não, para mim não dá, não posso. Prestar contas? Não. Quem cuida da minha vida sou eu. Quem manda na minha casa sou eu. E vemos sim, irmãos, vidas embarcadas em heresias, famílias sofrendo, sendo dissipadas, filhos abandonados, homens envergonhados. É o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, como eu disse, o objetivo desse estudo e dessa série que irá continuar, não é para que vocês saiam daqui tristes, ou pensando que estão distantes de serem discípulos de Cristo. Não. Sabe o que depende para que você realmente seja um discípulo de Cristo, de Jesus? É você andar com Ele, meu irmão. Anda com Ele, confie nele, faça a prova dele. Deixe Jesus governar a sua vida, meu irmão, e deixe a palavra ser a base sólida para a sua vida.
Se engaje na igreja, participe das reuniões, ore, louve a Deus, trabalhe, meus irmãos, para o avanço do reino dele. Não fique, meus irmãos, às vezes acomodado, pensando, não, o outro vai fazer, o outro vai ajudar, o outro vai limpar a igreja, o outro vai fazer isso, o outro vai participar. Não, meu irmão, é você que tem que participar. Ah, não, vai ser o outro que vai pregar, já tem os presbíteros que vão pregar já, tem o diácono que vai pregar, tem o obreiro que vai pregar. Não, meu querido, Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele. Não pensa assim não, ah, o outro vai fazer. Não, a bênção é para você. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um instrumento de poder nas mãos dele, para que você seja um discípulo dele, para seguir o caminho dele, a graça dele. Meus irmãos, no decorrer do texto aqui, Jesus continua dizendo aqui, já encerrando o estudo, no versículo 28 ao versículo 30, Jesus usa uma parábola aqui do construtor. Quero que os irmãos acompanhem aí. Não feche as Bíblias não, irmãos, por favor. Estamos encerrando já. No versículo 28, olha o que a palavra fala aí. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Meus irmãos, Jesus aqui deu um exemplo aqui de um construtor que não mediu muito bem ali os custos de uma construção, de uma obra para construir. E o que aconteceu? Começaram a zombar dele. Meus irmãos, Jesus aqui ele inicia dando o exemplo de alguém que não fez bem o cálculo dos custos para exercer um discipulado familiar. Aí ele usa outra parábola, do versículo 31 ao 32, vamos lá? Aí ele usa outra parábola aqui, ó. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Aí aqui, irmãos, ele dá um exemplo de alguém que faz o cálculo certo. Porque esse rei aqui, irmãos, nesses versículos, como os irmãos podem ver aí, esse rei aqui, irmãos, ele estava aqui numa condição de escolher entre o domínio, porque ele era rei, ele tinha um domínio nas mãos, não é verdade? Para enfrentar, ele podia usar a condição dele como rei para enfrentar. Ele podia usar o domínio e usar a rendição. E o que a palavra falou aí? O que ele escolheu, irmãos? A rendição. Está aí, ó, no versículo 30. Ó. Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ele se rendeu. Ou seja, irmãos, você, meu irmão, para se discipular, a sua família, se renda a Cristo. Se renda ao poderio dele. Não queira resolver as coisas da sua mente, do jeito que você quer, não. Com a sua razão, com a sua força, não. Renda a Cristo. Esse rei aqui, ó, ele tinha um domínio nas mãos, mas nem por isso ele quis resolver as coisas do jeito dele, não. Ele entregou para Deus, para Cristo Jesus. E quando entregamos para Cristo, irmãos, nós somos vitoriosos. E a pergunta, meus irmãos, para a próxima aula, que nós vamos continuar esse ensino daqui 15 dias, é relacionada aos versículos finais que nós lemos aí, ó, versículo 34. Acompanha comigo, já encerrando. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Meu irmão, o sal, ele só tem valor quando ele tem os nutrientes dele todos nele.
quando se torna insípido, olha o que acontece aqui, ó, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, e lança-o fora. Para as próximas aulas, irmãos, a pergunta que eu faço para os irmãos aqui nessa noite, já encerrando esse estudo: você quer um homem, você quer ser um homem que disciplina e que discipula a sua família segundo as Escrituras? Você quer realmente, irmãos, exercer os custos que Jesus ele exigiu, as demandas que ele exigiu de nós? Nessa noite, meu irmão, Deus quer que você seja sal. Sal que dá sabor, sal que transforma, sal da terra. Traga essa palavra para a sua vida, meu irmão. Você vai chegar em casa, agora sua esposa está te esperando, seus filhos estão te esperando, e eles precisam ver isso em você. Um homem firmado na palavra. Sal, sal que dá sabor. Não sal que é lançado para fora, não. Mas que você nessa noite traga a palavra para si e diga: eu quero ser um homem para a glória de Deus. Eu quero ser um homem para o louvor do nome santo de Cristo Jesus. Eu tenho certeza, irmão, Deus vai ouvir sua oração. Vai te dar condições, vai te capacitar para você discipular a sua família. E o nome de Deus será glorificado no seu lar. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos cantar um louvor.